Boa noite, professor, tudo bem? Aqui é o Arthur Trombeta. João Marcelo. A gente vai fazer, nesse momento, a apresentação a respeito do orçamento empresarial da empresa AJ Móveis, que trabalhou com a fabricação e venda de mesas e cadeiras. O mercado de mesas, a gente pode perceber aqui os valores disponibilizados para ele, que seria no início 115 mil unidades na região sul, 125 mil unidades na região norte, totalizando 240 mil unidades no total. A participação no mercado da empresa AJ, ela ficou em 10%. O crescimento para os anos seguintes ficou no primeiro ano 4% na região sul, 4,5% na região norte, posteriormente 4,2% na região sul e 2,5% na região norte. A distribuição de venda durante os meses ficou disposta aqui na coluna B. No mercado de cadeiras, da mesma maneira, ela possui uma relação de 4 para 1 com as mesas, então a cada mesa vendida, são realizada a comercialização de 4 cadeiras. O crescimento ele se manteve igual e a distribuição da mesma maneira, justamente por conta de ser uma proporção de 4 unidades de cadeiras para uma unidade de mesa. Aqui, já na parte das vendas de mesas, a gente tem que a região sul representando 10% do mercado, a região norte também na sua participação. Temos os preços de 750 e 820 respectivamente, um aumento de mercado de 4% para a região sul e 3,5% para a região norte. Assim, o preço também, 780 na região sul, 848,70 para a região norte. Um aumento do preço de 2,5%, 4% na região norte. E assim, sucessivamente, como vai mostrando a tabela aqui. A alíquota a gente também usou as pertencentes aqui ao Estado. E os dados também de participação, de aumento de alíquota, estão relacionados com o Instituto IMEI. Aqui em janeiro a gente tem a participação da AJ no mercado de 10%. Aqui, pegando a quantidade que existe de mercado e quanto a participação dele, pegando a tabela, a gente tem esse valor aqui. Puxando ela, a gente tem os valores somados de vendas de unidades, aqui as receitas, com ICMS, aqui o ICMS, fazendo a conta, somando, tirando o ICMS da receita total, aqui a receita líquida, que seria depois dos impostos, sem os impostos, retirando o IPI. Aqui a receita bruta, que já seria a soma total das receitas com ICMS adicionado o IPI. Aqui vemos para a região norte o mesmo cálculo, com as tabelas vão representando os mesmos números das de cima. E aqui embaixo a gente chega na soma total, que seria do Brasil, onde a gente tem a soma da região norte e sul, com a sua respectiva participação e os resultados, tanto com receita com ICMS, o ICMS sozinho, a receita líquida, o IPI e a receita bruta. E aqui os respectivos valores finais. Aqui seria já a venda de cadeiras, onde temos a participação, a mesma participação, de 10%, alguns aumentos de preço um pouco diferentes aqui. E a gente vê que a participação, o mesmo estilo das tabelas anteriores se repete aqui. Então a gente faz o cálculo conforme a participação, puxa a tabela do mercado de cadeiras, faz a proporção, vê o valor que isso representa com a receita com ICMS, o total de vendas com ICMS, retira o ICMS dessa conta, faz a receita líquida, depois soma a receita com ICMS junto com o IPI, para calcular a receita bruta. Aqui. Isso a gente segue para a região norte, sucessivamente com os valores, e soma tudo para o Brasil, a soma das duas regiões. A respeito da produção das mesas, a gente definiu alguns parâmetros. Alguns deles são o estoque inicial, ele vai ser então de 1.750 unidades de mesas, e a necessidade de estoque final, ela ficou estipulada sendo de 20% das vendas no mês seguinte. Então a gente tem a previsão de venda para o mês de fevereiro, por exemplo. Então o estoque final do mês de janeiro ele vai ter que ser igual a 20%
da previsão de venda para o mês de fevereiro. Com isso a gente consegue colocar aqui o estoque inicial de janeiro, a venda estimada para janeiro ela está disponibilizada aqui, o estoque final ele vai ser justamente a previsão de venda para fevereiro multiplicada por 20%. Então a produção a gente calcula da seguinte maneira: a gente tem a venda estimada mais o estoque final, que é o necessário, menos o estoque inicial que a gente precisa. Isso segue para todos os meses, menos no mês de dezembro, que aí o cálculo dele vai ser diferente por você não ter o próximo mês de janeiro já disponível. Na produção de cadeiras, da mesma maneira, conforme eu comentei anteriormente, ela possui uma relação de 4:1, então a cada mesa vendida são vendidas 4 cadeiras. Por conta disso, o estoque inicial ele também ficou estipulado nessa mesma relação. Então a gente tem 7.000 unidades de cadeiras de estoque inicial. O estoque final ele foi informado da mesma maneira, com 20% das vendas do mês seguinte como necessidade. E o cálculo de produção ele se baseou da mesma maneira. Então, vendas estimadas, estoque final, descontado do estoque inicial, como pode ser observado aqui na seguinte fórmula. Então, essa aí é toda a relação de vendas estimadas, a produção e qual que vai ser o estoque final dos produtos para a gente poder posteriormente fazer a relação de compra de mercadoria e a produção em si. Já aqui na quantidade de matéria-prima, a gente observa inicialmente aqui na tabela que a gente tem a quantidade, né, em unidade que seria estabelecido cada um desses produtos. A unidade de produção por medida, que seria a quantidade para produzir, que seria a quantidade usada para produzir uma mesa, no caso aqui, né? E agora sim, a gente vai vendo que o consumo por unidade já seria 4, ou seja, seriam 0,25 porque há uma relação entre elas, né? Então, assim, o estoque inicial deles a gente colocou como 1.000 para pés, 2.000 para parafuso, a base 250 e o vidro também da mesa 250. Aqui já para o quadro para os pés da mesa, a gente tem que em janeiro, puxando a produção que seria necessária, a gente pega o estoque inicial que a gente tem, vê o consumo em quilos, né, que vai ser, usando aqui a proporção, no caso, né, as unidades que vão ser usadas, né, o quanto que seria usado, o estoque final, que também vai ser medido para a gente saber o quanto que a gente tinha antes. E aqui as compras necessárias, que vão ser a diminuição do estoque final menos estoque inicial, mais o consumo daquele mês, né, que foi calculado anteriormente. E assim sucessivamente para o mês de fevereiro, e assim por diante, até chegar em dezembro, que a gente teria esse último valor aqui de estoque de quadro para projeção de compra de matéria-prima. Aqui para parafuso, mesma coisa, a gente vai vendo que temos a quantidade de unidades, o peso do consumo, seguindo a mesma conta para compras, onde a gente vai somar, fazer o estoque final, menos inicial, mais esse consumo aqui, em quantidade de unidades, no caso aqui, de parafusos, bases e vidros. A mesma coisa se dá agora aqui para a montagem da cadeira, onde temos os pés, os parafusos, assento, espuma e tecido, com cada um com a sua quantidade, né, para a produção de uma cadeira, o estoque inicial que a gente tem, e aqui a produção dela. Então a gente pega conforme a tabela anterior, lá de produção, a gente vê quanto que tinha, com estoque inicial e vai calculando sucessivamente. Lembrando a mesma fórmula. Então compras vai ser o resultado estoque final inicial o estoque final menos o inicial mais o consumo daquele mês. E assim sucessivamente para parafusos, assentos, espumas e tecidos. A respeito do custo de matéria-prima para a produção das mesas e cadeiras posteriormente, a gente pode observar qual que é o valor disponibilizado como custo. Então, uma unidade de pé vai custar R$ 75, cada parafuso 6 centavos, a base 80, o vidro 120 e assim por diante. Para isso, a gente utiliza esses valores aí para fazer alguns cálculos.
Obviamente esse é o valor inicial, então a gente acaba tendo um reajuste no mês de julho. Cada item com o seu reajuste disponibilizado aqui. E aí também um aumento no mês de dezembro, que ele é levado em consideração para análise tanto de custo médio, né, que acaba sendo necessário, enfim. Depois disso a gente vem aqui com a parte de custo por unidade. O estoque inicial ele vai ser informado calculando, multiplicando o valor daqui que a gente possui no unitário, multiplicado pelo estoque inicial que foi informado na matéria-prima lá na planilha anterior. Depois disso, a gente precisa retirar o ICMS do custo, porque o ICMS ele não deve estar calculado na matéria-prima, porque senão você acaba cobrando ele, digamos assim, dobrado do cliente, enfim. Posteriormente, para o cálculo do custo médio, a gente soma o estoque inicial juntamente com a compra sem matéria-prima e divide isso pelos valores disponibilizados na planilha G, que seria referente ao estoque inicial e também ao compras. Então, utilizando esses dois fatores aí, a gente consegue calcular o custo médio para aquela matéria-prima em si. O custo de produção ele vai ser realizado de acordo com o custo médio, que ele é calculado aqui. A gente utiliza ele para ver qual que vai ser o custo de produção. Então, o custo de produção em si ele é o custo médio multiplicado pelo consumo que se teve naquele mês. Então é assim que se tem o custo de produção. E o estoque final ele vai ser calculado com base no estoque inicial, somado das compras, sem o ICMS, e diminuído dele o custo de produção. A gente realiza esse cálculo aqui em todas as matérias-primas utilizadas, então nos pés, nos parafusos, na base, no vidro, e aqui a gente tem o global total, que seria a soma, né, de todas as matérias-primas informadas anteriormente, como a gente pode somar aqui, 4 matérias-primas, elas estão todas calculadas, no estoque inicial, no estoque final, no compras. Aqui é feito o cálculo do ICMS dos produtos, do IPI também. Então, aqui a gente consegue, depois disso, fazer a soma do total para pagar. Aqui temos também a projeção de custos para as matérias-primas de cadeira. Então é a mesma coisa que a gente viu para mesas. E a gente consegue fazer alguns, né, os únicos valores que mudaram um pouco são referentes aos custos, né, que a gente vê que teve algumas mudanças aqui nos pés, parafusos, assentos, espumas e tecido. Tudo isso é o preço por unidade, o aumento por mês, né, o aumento de julho, o aumento daí para os meses finais de dezembro. E assim a gente vê que aqui o preço por quilo, o estoque inicial, como a gente falou, vai ser calculado conforme o valor. Aqui as compras, que a gente vai fazer sem ICMS, para não, como já foi citado, para não constar no valor final, não ser passado por produto duas vezes, o custo médio deles, a produção e o estoque final. Isso a gente vê que vai ser para todas as peças utilizadas, chegando no final, né, para compra total dos produtos, né? Então, na soma na soma total dos insumos, né, para a produção. Então a gente vê que finaliza com esse valor final. Assim a gente agradece a apresentação e é isso aí. Muito obrigado e até mais.